Boa tarde, pastor. Nós estamos aqui Boa. agora iniciando essa live, justamente para nós começarmos a falar sobre um assunto importante, que é a justificação pela fé. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de me apresentar e gostaria que o pastor Benildo Gabriel também se apresentasse. Eu sou Joel Rodrigues, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assisto aqui numa igreja, no distrito da Igreja Adventista, do Sétimo Dia, do Jockey Clube. Pertence a uma igreja pequena, tem uns 50 membros mais ou menos. E a gente tem alguns cargos na igreja, estou na área de mordomia e de tesouraria também. E o senhor, pastor, com certeza a gente já está falando que o senhor é pastor da igreja, mas se apresente, por favor. Tá ok. É um prazer, irmão Joel, estarmos juntos aí para participarmos, né, dessa live e desse estudo tão importante sobre edificação pela fé. Como você já mencionou, sou pastor da Igreja Adventista, eu trabalho no território da União Leste Brasileira, especificamente na missão Sergipe, né? Na missão Sergipe. E estamos aí juntos para participarmos, para estudarmos um pouquinho deste assunto que eu creio que é de grande importância. Esse estudo, irmão Joel, ele vai estar em 2 canais, né? No seu canal e no meu, a gente está fazendo uma parceria, né? Não é isso? No meu canal, Exatamente. deixa eu dizer, no meu canal é o Exatamente. Dialogando, o meu canal é Dialogando 7, só os amigos aí que quiserem assistir. E no seu canal, qual é o canal, irmão Joel? O meu canal é o Evangelho Bíblico. Se for procurar assim, de maneira mais efetiva, coloca @ o Evangelho Bíblico 7. E aí você vai Ah, encontrar o meu canal. Aí eu vou ver se eu consigo colocar no cabeçário dos comentários, logo no comentário inicial, ou na descrição do vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo e no cabeçalho dos sim, comentários o canal do senhor e da mesma maneira, né, o senhor vai colocar no cabeçalho dos comentários do vídeo, no seu canal, o acesso ao meu canal também, para quem quiser conhecer. ok. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui algum texto aqui no vídeo mesmo, para o pessoal ter acesso. Vamos ver se vai dar certo aqui. A gente resolveu estudar sobre a justificação pela fé, porque sempre as pessoas perguntam: a gente é salvo pela fé, pelas obras ou pelas duas coisas? E qual que é a posição da Igreja Adventista a respeito disso? Então, o senhor elaborou um trabalho, um PowerPoint, que a gente vai apresentar aqui agora, e o senhor vai nos dizer alguma coisa a respeito do que a Bíblia fala a respeito da justificação pela fé e o que a igreja acredita a respeito disso. Então, vou colocar aqui o PowerPoint na tela para a gente começar. Pronto, muito bem. Meus irmãos e amigos, nós vamos aí analisar um pouquinho essa, essa mensagem tão importante, a mensagem de educação pela fé, como vocês estão vendo aí na tela, começando com esse texto de Romanos. Eu creio que é de fundamental importância esse estudo. Eu digo assim, irmão Joel, os críticos da igreja, eles falam que a igreja adventista crê que a salvação é pelas obras, a salvação é meritória, a salvação é pela lei. Nós cremos assim, né? Os críticos falam. Mas eu creio que eles falam isso, talvez alguns por falta de conhecimento, né? Por não terem estudado as nossas literaturas e aquilo que nós cremos, né? De fato, de verdade, com relação à mensagem da justificação pela fé. Esse estudo, na realidade, é a primeira parte, porque tem outros pontos para a gente estudar. Não fica só nessa parte que nós vamos apresentar hoje. Tem outros pontos que
se faz necessário para a gente entender completamente o que é a mensagem de justificação pela fé. E aí a gente apresenta mostrando que a igreja, ela crê, a igreja adventista, ela crê e defende a mensagem da justificação pela fé. Eu começo com Romanos capítulo 5, verso 1, onde o apóstolo Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase, dos apóstolos, foi ele que deu mais ênfase à mensagem da justificação pela fé, é o maior pregador da justificação pela fé. Mas é interessante, aqui deixa eu fazer uma breve explicação desse texto, porque, assim, a gente entende que a salvação tem várias linguagens na Bíblia. Por exemplo, com relação à linguagem comercial. Na Bíblia, a linguagem comercial para a salvação é compra. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Na linguagem sacerdotal, é expiação. Na linguagem biológica, é novo nascimento. E aí tem várias linguagens. Na linguagem jurídica, é justificação. É tanto que o apóstolo Paulo vai usar essa linguagem: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos substituir a palavra justificados por salvos. Salvos, pois, mediante a fé. Esse é um texto que eu gosto, sobre a justificação pela fé, para mim, da Bíblia, para mim é o predileto, que eu mais uso. Então, esse texto já mostra de cara que nós somos justificados mediante a fé, e a pessoa justificada pela fé, ela vai ter paz com Deus. Por que ela vai ter paz? Porque ela não vai estar se cobrando. Ela não vai achar que ela tem a salvação dela é meritória, que ela tem mérito. Então, no estudo, nós vamos analisando esses detalhes aí e mostrando claramente que somos realmente justificados pela fé. Não sei se você gostaria de falar algo aí, irmão João, sobre esse assunto. Pastor, individualmente, qual que é a importância da justificação pela fé para a pessoa? A pessoa, às vezes, ela tem dúvidas se ela é salva pela fé, pelas obras. Pessoalmente, o que importa isso na vida pessoal do dia a dia para ela? Boa pergunta, boa pergunta. Eu creio o seguinte, que uma pessoa, quando ela entende a mensagem de justificação pela fé, como diz o próprio texto que nós estamos aí, está na tela, ela vai ter paz com Deus. Porque o grande dilema do ser humano é crer na salvação pelas obras. Nós nascemos em um país que a gente aprende desde criança na salvação pelas obras. Menino, faça isso, faça o bem para você ir para o céu. Né? A gente aprende isso. Faça o bem, pratique boas obras para você ir para o céu. Então, a gente cresce ouvindo isso. Quando a gente vai para o Evangelho, vai para a palavra de Deus, a gente vê que as obras têm seu lugar, obviamente é um outro assunto que vai estar dentro desses estudos que nós vamos fazer aí. Esse é o primeiro que eu estou falando, né? Mas a salvação, a justificação é pela fé. Então, a pessoa, quando entende isso, ela vai ter paz. Ela não vai estar se cobrando, não vai ficar com angústia. Porque, irmão João, um problema sério, se a pessoa não entende a justificação pela fé e acha que é salvo pelas obras, ela pode ir para o lado do perfeccionismo. Tem esse problema. Ela pode achar que ela tem mérito, ela pode cair para o lado do perfeccionismo. Ou então ela vai ficar angustiada, não vai ter paz, porque ela vai olhar para ela e dizer assim: eu sou pecadora, eu sou uma pessoa que não mereço a salvação, e realmente ninguém merece a salvação, né? A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas quando a pessoa entende a justificação pela fé, ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade e ela vai viver feliz, né? Servindo ao Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu acho assim que um pouco da confusão que aparece na mente das pessoas às vezes
é que a salvação é pela fé, mas a recompensa é pelas obras. E são coisas totalmente diferentes, né? A pessoa não vai se perder pelas obras que ela fez, ela vai se perder porque rejeitou a Jesus como seu Salvador, né? Mas na Justamente. hora da pessoa chegar no céu, ou a pessoa na hora dele ser sentenciado por Deus como um iníquo, uma pessoa que não merece a vida eterna, ele vai ser recompensado pelas obras que ele fez, né? Então, a maldade, ela não aparece no momento decisório, ela vai aparecer no momento da recompensa. Então, é claro que as pessoas que mais ganharam almas vão ser as mais recompensadas. Já aquelas que fizeram o maior número de pessoas se perderem, elas vão ter uma recompensa inversa. E aí, às vezes a pessoa ela tem esse probleminha, ela pensa na recompensa que ela vai receber pelas obras que fez e associa com a salvação. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. De maneira nenhuma. A justificação, a salvação é pela graça. Nós vamos ver aqui, vamos seguir nos estudos aí, pela graça unicamente, não tem obra meritória nenhuma, por mais que a pessoa se esforce, ela jamais será salva pelos seus méritos. E na sequência aí, irmão Joel, dos slides, nós vamos ver isso, aonde diz que o homem, ele é justificado pela fé. Aí nós temos aí Romanos 5:1, que nós já analisamos. Aí os irmãos aí, os amigos podem ver também Efésios 2:8 e 9, que diz, pela graça sois salvos, né? Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, também vai mencionar que a justificação é pela fé, não é meritória. Aqui teve um homem que quis ser salvo quis ser aceito por Deus, né? Pelos seus méritos e apresentou até boas coisas, mas não foi justificado. Em Gênesis, capítulo 15, versos 5 e 6, em Romanos 3:28, o apóstolo Paulo vai dar bastante ênfase também à questão da justificação pela fé. Então, quando a gente analisa o todo, a gente vê que realmente é unicamente pela fé que o homem é justificado. Aí tem um outro slide aí, Joel, que a gente cita um texto de Romanos 5:9, que diz, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Então, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, no momento que o homem crê em Cristo, ele é justificado. Aí, nós citamos Gênesis 15, versos 5 e 6, e exemplo do ladrão na cruz, o maior exemplo. Aquele ladrão, ele não cometeu... Ele não praticou nenhuma boa obra, assim, no sentido de para merecer a salvação. Ele, naquele momento ali, ele reconheceu que Jesus era o Salvador e ele entregou a sua vida a Jesus. E Jesus o aceitou, o perdoou e garantiu a salvação para ele. Então, assim, é importante a gente entender isso, que o homem não tem nenhum mérito. O ser humano não tem nenhum mérito, os méritos são os méritos de Cristo. Como diz o texto de Romanos 5, verso 8, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Né? Esse texto é muito interessante. Ok. Uhum. Pastor, o que significa ser justificado pelo seu sangue? Aí entra uma questão muito importante, e aí a gente vai até no outro slide, a gente vai ver isso, porque assim, eu entendo que o homem é salvo por aquilo que Jesus fez por nós. Ele derramou seu precioso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que tinha que ser feito para salvar a humanidade foi feito na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Então, o ser humano não precisa fazer mais nada. Aí a gente vê lá, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, que eu acho que é até o próximo slide que a gente vai entrar nesse ponto aí, que a salvação lá no Antigo Testamento era também pela fé, como você já aparece aí, desde o Antigo Testamento. Então, como? Desde quando Eva
pecou, nossos primeiros pais, né, pecaram, que eles tentaram se cobrir com vestes que eles mesmos fizeram para eles, e Deus diz, não é assim. E tem que matar o cordeiro. E aquele cordeiro representava Jesus Cristo. E eles tiveram que usar a roupa da pele do cordeiro, ou seja, significando que as vestes que eles estavam, a princípio, com elas, eram obras humanas. Mas agora, quando Deus fala, olha, é necessário que o cordeiro seja sacrificado, que haja derramamento de sangue, e vocês precisam estar cobertos com se cobrirem com a pele do cordeiro. Significa a justiça de Cristo. Então, o sacrifício entre o povo de Israel também, quando alguém pecava, que levava o cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, representava Jesus Cristo. Então, respondendo a sua pergunta aí, o ser humano, ele não tem nenhum merecimento, então ele necessita do sacrifício de Jesus, e esse sacrifício foi feito com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o ser humano não pode apresentar isso. Exatamente. As vestes de figueira representam as nossas obras, e as nossas obras são inadequadas para nós nos apresentarmos diante de Deus. Para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos das obras perfeitas de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, porque a nossa vida, ela não tem nada para apresentar de bom diante de Deus, para que Deus possa dizer, olha, você merece a salvação. Né? Então, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou sermos justificados pelo sangue de Cristo, é termos Cristo como nosso substituto, tanto na penalidade, na morte, como termos Cristo como nosso substituto nos nossos atos, nas nossas atitudes, porque somente Jesus foi perfeito e nós somos, todos os dias nós somos imperfeitos. Inclusive, irmão Joel, vai ser em um outro momento, um outro estudo, que nós vamos estudar sobre a natureza do homem, que eu sempre digo o seguinte, se a pessoa estudar a justificação pela fé, sem analisar a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, e a natureza de Jesus, a pessoa não vai compreender a mensagem da justificação pela fé. Mas voltando aqui, desde o Antigo Testamento, a parte histórica aqui, né? Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Algumas pessoas fazem confusão, achando o seguinte, que lá no Antigo Testamento, eles falam Velho Testamento, a salvação era pelas obras, a salvação era pela lei, e que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, a salvação é pela graça, a salvação é por Jesus. Não existe isso. A salvação sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela graça. Os patriarcas, os profetas, todos eles foram salvos pela graça de Deus. Não existiu, eles não tinham méritos para a salvação. E muita gente faz essa confusão, achando que no Antigo Testamento, a salvação era pelas obras, era pelos méritos, era pela lei. E no Novo Testamento não, é pela graça. Não, sempre foi pela graça, sempre foi pela graça. Agora, é óbvio que aí quando a gente analisa a questão do Antigo Testamento, Novo Testamento, dentro da justificação pela fé, nós já citamos a morte do Cordeiro. O Cordeirinho era morto em lugar do pecador, lá. Como Jesus, aquele Cordeiro simbolizava a Jesus Cristo, era símbolo de Jesus, então hoje nós não precisamos mais estar matando o Cordeiro. Então essa lei fazia parte, aí a gente fazia parte da lei de rituais, e entra até na questão da lei cerimonial, de cerimônias também. Isso é que acabou. Isso passou. Porque agora nós temos o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas algumas pessoas confundem isso. Então, da parte histórica, a gente vê desde o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, para mim, irmão Joel e amigos, ele, dentro dos apóstolos, foi o maior pregador da justificação pela fé. É tanto que
no livro de Romanos, quando ele escreve aos Romanos, no livro de Efésios, sempre ele está dando ênfase à justificação pela fé. Na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, sua segunda carta, o apóstolo Paulo, para mim, foi o maior pregador da justificação pela fé. Aí tem Lutero. A gente sabe que a igreja, com o passar do tempo, ela começou a absorver doutrinas humanas. Inclusive, começou a acreditar que a salvação era pelas obras, eram meritórias. Aí você lembra, irmão Joel, os irmãos aí que estão nos assistindo, no caso das indulgências, no caso que a pessoa fala, não, quanto mais você praticar boas obras, você vai ser salvo. Roma ensinou muito isso. E aí, Lutero se levanta. Deus levanta Lutero, e não só Lutero, outros reformadores, para mostrar que não era assim, que a salvação era pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelos méritos humanos, não é pelas obras. Então Deus levanta Lutero. Aí Deus levanta outros reformadores, como Calvino, Wesley e outros mais, né? Para dar ênfase à justificação pela fé. Agora, inclusive tem um verso, eu sim. conto aqui dois exemplos aqui, em que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Isso. Se você for ler a história de Abraão, Abraão era pecador, ele cometia pecados como a gente, mas ele creu no perdão de Deus, ele creu nas promessas de Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Outro exemplo assim que chama bastante atenção é Jacó. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, saindo da casa do seu pai, da sua mãe, e Deus procurou ele lá no meio do caminho, onde não tinha nada, só estava ele sozinho lá no dia, dormindo num travesseiro de pedra, e ele creu e foi salvo por causa daquilo ali. Outro exemplo assim, que eu acho interessante da salvação pela fé é que Manassés, quando a graça encontrou ele estava preso, o rei Manassés. Ele tinha cometido barbaridades. E lá, preso um dia na cadeia, ele se voltou para Deus, Deus atendeu a sua oração, e sem ele fazer nada, porque não tinha nada para fazer lá na cadeia, Deus concedeu ao rei que tinha prendido o rei Manassés misericórdia, ele soltou Manassés e ele voltou a reinar em Israel. Inclusive, Manassés, ele só foi fazer boas obras depois que ele foi salvo, depois que Deus atendeu o seu pleito. Ele não fez nada de bom antes, né? Então, são exemplos claros, entre outros, na Bíblia que tem, de que a salvação, ela sempre foi Deus indo atrás do pecador primeiro, depois o pecador aceita a Deus, né, como Salvador, aceita a oferta de misericórdia, e depois que ele está salvo, aí é que ele vai começar a praticar as obras, porque Deus mudou o coração dele, não porque ele mudou primeiro, né? Isso. Não, a Bíblia está repleta de exemplos, né? Agora, eu estava falando, irmão Joel e demais irmãos, aí de Lutero, aí aparece a Assembleia de Minneapolis em 88. Por que, na parte histórica, a gente fala da Assembleia? Esta Assembleia, que foi uma reunião geral da Igreja Adventista, que aconteceu em Minneapolis no ano de 1888, é uma Assembleia histórica. Tem duas Assembleias históricas, essa é de 1901. Agora, foi muito interessante. Foi muito importante porque nós vamos ver no próximo slide aí, nesta Assembleia de Minneapolis, foi pregada a mensagificação pela fé. O ponto central desta conferência geral, em 88, foi a justificação pela fé. E assim, algumas pessoas poderiam perguntar, mas por quê? Né? Por que essa mensagem Pastor foi... Benildo, Sim. para quem está assistindo aqui,
contextualiza qual que era a situação da Igreja Adventista em 1888 e o porquê que a mensagem da justificação pela fé nessa data, nessa Assembleia Geral, ela foi importante para a Igreja Adventista no quesito justificação pela fé. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu quero analisar com vocês, para responder essa pergunta, para contextualizar, o próximo slide, porque tem um texto de Ellen White, porque a pergunta é motivo da mensagem em 88. Por que essa mensagem veio em 88? E dentro desse texto que está no livro Cristo, Nossa Justiça, página 53 e 54, a gente vai explicar. Olha o que é dito. Como povo, ou como igreja, como povo, temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, que será um alimento para o faminto rebanho de Deus. Bem, observe bem, irmãos e amigos, porque assim, a Igreja Adventista, ela surge como um movimento profético. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Ela surge como um movimento profético para restaurar as verdades que os nossos reformadores, que Lutero, que Calvino, que João Wycliffe e outros mais, Jerônimo e outros mais, não restauraram. Porque, observe bem, teve reformadores que continuaram ainda defendendo batismo por aspersão e batismo de criança. Reformadores que continuaram defendendo o que a Igreja Católica defendia, que era para guardar o domingo. Reformadores que continuaram defendendo que a lei tinha sido abolida. Então, veja, a Igreja, como movimento profético, se levanta para continuar essa reforma, para continuar o movimento reformatório, que naquele momento que Lutero se levanta para defender a educação pela fé, foi muito importante. Então, quando a Igreja Adventista surge como movimento profético, para restaurar essas verdades, e aí entra a lei de Deus, aqui entra o ponto desse texto, para contextualizar essa questão. Por que veio a mensagem em 88? A Igreja, muitos irmãos começaram a pregar só a lei. Não é que eles acreditavam que era salvo pela lei, veja, mas a ênfase era bastante forte, só na lei, 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 lei. Sábado, 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 sábado. Então, obedecer, aí, obedecer. Obedecer, isso. Aí, Ellen White, que depois eu vou entrar nesse assunto, porque os críticos da Igreja Adventista dizem que Ellen White queria a salvação pelas obras, nós vamos ver texto dela aqui sobre esse assunto, sobre a educação pela fé. Aí Ellen White escreve, como povo temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, como será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Ela diz, nós estamos pregando a lei demais, nós temos que falar da justiça de Cristo. Era isso que ela estava dizendo. E quando chega em 88, aí nós vamos ver no próximo slide, Deus levanta mensageiros. Deus, na Assembleia de Minneapolis, em 88, Jones e Wagner, Deus levanta. E esses dois homens de Deus começam a pregar essa mensagem, a falar dessa mensagem lá em 88. Foi a nota tônica de 88. E Ellen White deu todo apoio. A gente pode analisar pela história que, a princípio, alguns rejeitaram. Porque esse é um outro ponto, aí é um outro assunto. Nós não vamos nos demorar na questão da Assembleia de Minneapolis, que o nosso objetivo aqui é apresentar a educação pela fé. Mas alguns, até líderes, rejeitaram o que Wagner e Jones estavam pregando. É claro que depois veio o conhecimento, Ellen White deu ênfase a esse assunto, e eles foram entendendo, e a igreja aceitou, e a igreja hoje defende a mensagem da justificação pela fé. Mas foi dentro desse contexto que Deus levanta esses dois homens para pregar a mensagem. E aí, agora, nós vamos ver a importância dessa mensagem. E nós vamos ver a profeta dizendo qual a importância dessa mensagem no próximo slide, irmão Joel.
que ela vai dizer a importância dessa mensagem. Viu, lá em... Sim, diga, irmão Joel, pode, por favor. Pode falar. Só para contextualizar quem está assistindo a gente, o senhor falou que a igreja adventista surgiu da profecia, uma igreja que foi profetizada. E as Isso. profecias que a gente acredita que dão origem, ou que prenunciam a existência da igreja adventista, elas estão em Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, associadas com Apocalipse 10, né, que vai falar sobre uma grande decepção e vai falar também que essa igreja deveria continuar profetizando. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, de quais são as profecias que embasam o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas voltando aqui para a justificação pela fé, que Jones e Wagner passaram. E também Apocalipse 14, né? A partir do capítulo 14. Então, Daniel 8,14, Apocalipse 10 e Apocalipse 14. Sim, então, é verdade. Então, veja, a importância da mensagem. Aqui agora, Ellen White vai começar a explicar a importância dessa mensagem. Aí ela diz o seguinte, no livro Cristo, Nossa Justiça, página 49. A presente mensagem, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Então, ela mostra, olha, a justificação pela fé é mensagem vinda de Deus. Então, ela estava mostrando isso aqui é de Deus, não é uma ideia humana. Aí ela continua, vários me escreveram, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ou seja, o ponto central, irmão Joel, da mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Ou seja, o ponto central da Bíblia é a justificação pela fé. A mensagem principal é essa, é Cristo e Cristo crucificado. O apóstolo Paulo deu bastante ênfase a isso. Então, o que a irmã White está dizendo aqui? Porque muita gente vai, a mensagem terceiro anjo. Aí, a mensagem terceiro anjo tem, dentro da mensagem terceiro anjo, tem várias mensagens. Tem várias mensagens. Mas a principal delas é a mensagem da justificação pela fé. Então, por isso que alguns indagaram, perguntaram para ela se a mensagem da justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo. Ela disse, eu tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. É do terceiro anjo essa mensagem. Inclusive, é mensagem de Deus. A justificação pela fé, ela é a base do evangelho, né? E o evangelho, ele é eterno, e por ser eterno, a justificação pela fé, que faz parte do evangelho, está desde o Gênesis, no capítulo 3, até o dia da volta de Jesus. Justamente. E por ser um evangelho eterno, ele não muda, então não tem por que a gente transitar entre salvação pela graça e salvação pela fé. É sempre pela fé, quer dizer, entre salvação pelas obras e salvação pela graça. É sempre pela graça, é sempre pela fé. Justamente. Aí, irmão Joel, nós vamos entrar agora em um ponto que os críticos, eles se voltam contra a Igreja Adventista. Eles dizem assim, os críticos, né? A Igreja Adventista crê na salvação pelas obras, crê que é salvo pela lei. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que essas pessoas, elas não estudaram as nossas obras, entendeu? Elas não estudaram os nossos livros que falam da mensagem da justificação pela fé. Então, por exemplo, eu coloquei aí o livro Nisto Cremos, é uma crença da ESD, aí tem as 28 crenças fundamentais, e o livro Nisto Cremos é um livro oficial da igreja. Então, se esses críticos lessem o livro Nisto Cremos, eles teriam outra visão. Mas, infelizmente, não tem. E até, não só os críticos da igreja, mas também alguns irmãos que estão na igreja e que creem na salvação pela fé mais obras. Então, vamos lá. O que é que diz o livro Nisto Cremos na página 150? Olha, em Cristo, o pecador arrependido
é não apenas perdoado, como também absolvido, ele é declarado justo. Ou seja, o pecador é declarado justo em Cristo. É interessante essa frase aqui. Isso é crença nossa. Ele não merece e nem pode merecer tal tratamento de justo, de ser declarado justo. Conforme destaca Paulo, Cristo morreu pela nossa justificação, sendo nós ainda fracos, pecaminosos, maus e inimigos de Deus. Então, assim, e aí cita Romanos 5, versos 6 a 10. Então, essa é a nossa crença. Mas, além do mais, tem um outro pensamento aqui, no mesmo livro, na página 151, agora. Na página 151, na continuação dos slides aí. Diz assim, na continuação, viu, irmão Joel? Já está na tela. Olha o que diz. Em seu infinito amor e misericórdia, Deus fez a Cristo pecado por nós, para que nele, ou seja, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiças de Deus. Então, nós somos justificados justamente por mérito de Cristo, conforme está em 2 Coríntios 5, 21. Aí diz, por intermédio da fé em Jesus, os corações são ocupados pelo seu Espírito. Por meio dessa mesma fé, que é um dom da graça de Deus, conforme Romanos 12, 3 e Efésios 2, 8, os pecadores arrependidos são justificados. Então, veja, é um livro oficial da igreja, nós poderíamos citar outros materiais da igreja, outras obras da igreja que são oficiais, né? Porque, às vezes, esses críticos, eles fala de um membro que não entende do assunto, ou alguém que não entende do assunto, a igreja adventista crescente. Não, nós cremos na salvação pela graça de Deus, nós cremos na justificação pela fé, e nós estamos mostrando aqui, através de obras oficiais, como é a questão do livro Nisto Cremos. Aí sim, se a pessoa quer saber o que a igreja adventista crê, de fato, de verdade, tem que ir para o livro Nisto Cremos. Aí, irmão Joel, na página 152, nós vamos ver a continuação dessa crença. Na página 152 diz assim, por meio da justificação pela fé em Cristo, sua justiça nos é imputada. Veja que coisa maravilhosa, né? Tudo está em ordem conosco, diante de Deus, porque Cristo se tornou nosso substituto. Olha, irmão Joel, que texto lindo. Segundo o dizer de Paulo, Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Na qualidade de pecadores arrependidos, experimentamos pleno e completo perdão. Estamos reconciliados com Deus. Nisto cremos, página 152. Coisa maravilhosa, né, irmão Joel? É verdade. Inclusive, aquilo que eu já tinha colocado no começo é que ele aparece de maneira bem clara nas crenças da Igreja Adventista, né? Jesus é o nosso substituto, tanto na morte, quanto para nós sermos absolvidos, para nós sermos considerados, para nós sermos justificados. Quer dizer, nem a gente pode pagar o nosso pecado com a morte, porque senão a gente não vem à vida de novo, e nem a gente pode apresentar alguma coisa boa. Jesus é o nosso substituto em tudo. Verdade, verdade. Bom, aí nós vamos para o último texto do livro Nisto Cremos, porque depois eu quero apresentar os textos aí que os críticos, eles nunca leram isso, os críticos da igreja, né? Mas o último texto que eu gostaria de apresentar, tem vários textos, mas que está na página 153, que diz assim, no processo de justificação, os pecados confessados e perdoados são transferidos para o puro e santo Filho de Deus, o Cordeiro que carrega sobre si os nossos pecados. Então, quem carrega os nossos pecados é Jesus Cristo. Contudo, o imerecedor mais arrependido, crente, é vestido com a justiça imputada de Cristo. Essa troca de vestes
esta transação divina e salvadora constitui a doutrina bíblica da justificação pela fé. Então, Jesus apresenta a justiça dele em lugar do nosso fracasso. Então, esse é o processo da justificação pela fé. Os pecados são confessados e perdoados, são transferidos para o puro e santo Filho de Deus, o Cordeiro que carrega sobre si os nossos pecados. Então, é muito claro. Eu fiz questão, irmão Joel, de colocar esses textos aí. Podia colocar mais, a gente poderia fazer uma live só colocando textos oficiais da igreja. Mas esse não é o objetivo nosso aqui. Sabe por quê, irmão Joel? Porque muita gente critica a igreja adventista, até teólogos. Eu fico admirado, rapaz, como pessoas que estudam a teologia, eles não se debruçam com relação a estudar o que a igreja adventista de fato crê. Aí, esses críticos, às vezes, eles cometem injustiças. Ou, assim, eu vou ser mais enfático. Ou é ignorância do assunto com relação à igreja adventista, ou é má fé. São duas coisas. Ou é má fé, ou então ignorância no sentido, assim, não é que eles sejam ignorantes, ignorância do assunto com relação à igreja adventista. Ou seja, por não ter estudado o que a igreja adventista crê, aí eles fazem essas críticas à igreja. E aí entra um ponto que eu já vi muitos críticos falarem, não, Ellen White, nós vamos apresentar agora textos de Ellen White. Por que eu fiz questão de colocar textos de Ellen White nesse estudo? Porque a gente poderia apresentar a justificação pela fé só apresentando a Bíblia, irmão Joel e demais amigos. Só a Bíblia. Porque as nossas crenças, elas são fundamentadas na Bíblia. Veja que até agora, olhando o livro Nisto Cremos, não aparece texto de Ellen White, só aparece textos bíblicos. Então, as nossas crenças são fundamentadas na Bíblia. Mas eu fiz questão de colocar nesse estudo textos de Ellen White, por quê? Eu vou explicar a razão. Porque os críticos da igreja dizem o seguinte, Ellen White cria a salvação pelas obras. A profeta da igreja adventista cria que era salvo pelo sábado, que era salvo pela lei. Então, nós vamos apresentar agora alguns textos, não vamos apresentar todos os textos, que não tem condições, ficaria uma live muito grande, mas nós vamos apresentar agora, a partir de agora, textos de Ellen White sobre justificação pela fé. Para esses irmãos que são críticos da igreja, se eles tiverem a oportunidade de assistir essa live, ouvirem aí, opa, coisa diferente. Eu não tinha visto esse texto ainda, não conhecia esse texto. Olha, irmão Joel e amigos, o que diz no livro Eventos Finais, na página 131. A importância dessa mensagem. O que a irmã diz, a única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. É a única maneira. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus. E somente quando é apresentada desta maneira, pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado. Olha que coisa linda. A pregação de Cristo crucificado. Cristo, justiça nossa. É o que sacia a fome da alma. Quando firmarmos o interesse das pessoas nesta verdade central, veja que ela diz que a verdade central é a justificação pela fé. Dessa verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. O irmão Joel, para lhe ser bem franco, eu nunca vi uma declaração dessa de um teólogo protestante sobre a justificação pela fé. A gente sabe que tem vários que escreveram sobre a justificação pela fé, mas, meu amigo, o que Ellen White fala sobre a justificação pela fé, eles nem de perto chegam. Nem de perto chegam. Começando por esse texto aqui. A gente vai ver outros textos. E é um texto sem muita elaboração, né? Um texto pequeno, conciso, e que é objetivo no ponto, né? A pregação de Cristo crucificado. Por quê? Porque é somente quando vemos que Deus pagou o preço
da nossa dívida, que é impagável, é somente quando nós ouvimos, ó, Cristo pagou a tua dívida, que é impagável, é que a gente sente alívio na alma, né? A gente se sente leve, porque, olha, Deus tomou o meu peso sobre si e ele pagou essa conta, esse débito. Então, Cristo me justificou, agora não devo nada para ninguém e não precisei fazer nada, eu apenas acreditei no perdão de Cristo, acreditei na misericórdia, acreditei na bondade, acreditei na longanimidade de Jesus e ele me salvou. Isso. É interessante que nesse texto diz assim, ó, a pregação de Cristo crucificado, Cristo, justiça nossa, é o que sacia a fome da alma, é isso. Quando firmarmos o interesse das pessoas nessa verdade central, isso aqui é interessante, eu poderia até ter colocado aqui mais em negrito, nesta verdade central, fé, esperança e coragem adivinham o coração. Então, esse é um texto. Nós vamos apresentar outros. Repito, nós vamos apresentar todos os textos que a irmã White falou sobre educação pela fé, porque não daria, não teria condições, né? São muitos textos, mas vamos apresentar um outro aí, na sequência. E assim, só para frisar, né? É uma verdade central, né? É uma verdade central, porque ela permeia toda a Bíblia, vai do Éden até o Apocalipse. Né? Isso, então, justamente. Tudo que existe na Bíblia é para dizer, Deus quer salvar você e quer pagar o preço do teu pecado para que você possa ser beneficiado com a vida eterna. Justamente. Aí, irmão Joel, no outro slide, diz assim, o primeiro texto é Mensagens Escolhidas, volume 1, página 343. Este assunto, a importância dessa mensagem, viu? Este assunto é compreendido tão vagamente, o assunto da educação pela fé, que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Olha que coisa, irmão Joel. Ó, esse assunto é compreendido tão vagamente. Veja a importância de nós estudarmos esse assunto. Veja a importância de nós darmos ênfase a essa importância, e porque a mensagem veio lá em 1888. E a profeta defendeu isso. E os nossos, os críticos da nossa igreja, eu creio que eles não leram. Se eles lessem isso aqui, eles teriam uma outra visão, eles iam falar outra coisa. Mas aqui é interessante porque milhares e milhares firmando ser filhos de Deus são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. Olha que coisa! Quando a pessoa confia em seus méritos, nas suas obras, para a salvação, infelizmente, está sendo filho do maligno. Por quê? Porque está colocando de lado, irmão Joel, e amigos, irmãos, a justiça de Cristo. Está colocando de lado o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E no outro... Sim, pode falar. Isso me faz lembrar, pastor Benildo, que Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Né? E Sim. assim, quando a gente crê na justiça de Cristo, a gente é salvo porque a gente acredita nas suas promessas de salvação que ele fez para conosco. Mas quando a gente duvida, não tem como alcançar a salvação, porque a dúvida não agrada a Deus. A dúvida, ela traz um ponto de interrogação dizendo, será que Deus é amor mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus realmente vai me perdoar? Então, é aquele monte de ser que a gente coloca que acaba impedindo de Deus nos salvar, porque a gente não acredita nele. E Jesus foi claro, quem crer será salvo. A gente está duvidando, acaba virando filho do maligno. Verdade. Aí outra coisa, outro texto aí, ó, Cristo, Justiça Nossa, para 96. A doutrina da justificação pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Veja que advertência faz Ellen White sobre o assunto. Luiz Pereira. Muitos estão perdendo de vista a doutrina da justificação pela fé.
Muitos que estão crendo na mensagem do terceiro anjo. Porque é o seguinte, o que foi escrito aqui, por exemplo, esse primeiro texto, esse assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno. Isso aqui se refere à cristandade em geral, irmão Joel e amigos. Porque tem gente que pertence às igrejas evangélicas e crê na salvação pelas obras. Tem muita gente que crê que é salvo pelos seus méritos. Agora, no segundo texto, ela fala direto para os que crêem na mensagem do terceiro anjo, que aceitaram a mensagem do terceiro anjo, tal. Ela diz, a doutrina de justificação pela fé tem sido perdido de vista por muitos que têm professado crer na terceira mensagem angélica. Então, a pessoa crê na mensagem do terceiro anjo, professa crer, mas perde de vista a mensagem central. Qual é a mensagem central? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Entendeu? Bem, nós vamos a outro texto aí, ainda falando sobre a importância da mensagem da justificação pela fé. Olha que coisa, esse texto aqui, viu? O inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade, justificação pela fé, deva ser claramente apresentada. O inimigo não quer, irmãos. Pois ele sabe que se o povo recebê-la integralmente, seu poder será quebrantado. Olha que coisa. Então, o inimigo faz tudo para as pessoas não entenderem perfeitamente a justificação pela fé. E aí eu vou dizer algo aqui. E eu vou falar algo até para os críticos da igreja. E para irmãos da igreja adventista. Tá bem. Tem irmãos na igreja adventista que têm perdido de vista essa mensagem. E o inimigo tem feito tudo para a pessoa não entender claramente essa verdade. E assim como outros também. Porque assim, como eu mencionei já, a pessoa para entender um pouco sobre a mensagem de justificação pela fé, ela precisa estudar a questão, estou usando uma linguagem simples para todos entenderem, a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, que é um estudo que nós vamos fazer, irmão Joel, será o próximo. A próxima live vai ser sobre esse aí. Natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, se der tempo, a gente fala sobre a natureza humana de Jesus. Porque quando a gente entende isso, fica mais fácil compreender a justificação pela fé. Mas olha, esse texto aqui, que Ellen White escreveu, que o inimigo de Deus e do homem não deseja que esta verdade, a justificação pela fé, deva ser proclamada, apresentada claramente, pois ele sabe que se o povo recebê-la integralmente, seu poder será quebrantado. O inimigo faz isso. Até nas igrejas evangélicas aí que diz que quer salvação pelas obras, pela fé, e muita gente que não é salvação pelas obras. Agora eu vou dizer mais. Não é, eu vou dizer aqui, não é questão de exclusivismo, não é essa questão. Mas se tem um povo, irmão Joel, se tem uma igreja que entende essa mensagem como deve ser entendida, é a igreja adventista. Não estou dizendo que outras não entendam. Sim. Mas dizer que a igreja adventista não defende a justificação pela fé e não compreende, meu irmão, é gente que não estudou. É gente que, sinceramente... Sim, irmão Joel, pode falar. A igreja adventista ela consegue defender com equidade, assim, dentro dos parâmetros das nossas falhas, a salvação pela fé, a justificação pela fé e a obediência aos mandamentos de Deus, né? Conseguindo colocar que a obediência aos mandamentos de Deus não trazem mérito para a nossa salvação, mas também o fato de nós sermos salvos pela fé não quer dizer que nós vamos abandonar os mandamentos e viver uma vida de libertinagem. Então, a gente consegue equilibrar uma coisa com a outra sem exagerar na salvação pela fé, ignorando a lei, e sem pedir para obedecer à lei de Deus, ignorando a justificação e a salvação pela fé. Isso. Nós vamos, inclusive, porque esse estudo aqui, irmão Joel, ele tem várias partes. Essa é a primeira que nós estamos apresentando.
Nós temos que estudar ainda natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, natureza de Jesus. Depois nós vamos estudar também que Jesus é a única saída, é outra live. Outra live, a importância das boas obras dentro do aspecto da salvação. Qual é o papel das obras na salvação? Nós vamos estudar. A outra é a fé anula a lei, é um outro estudo que nós vamos fazer. Então, assim, quando eu falo que a igreja adventista era prega de uma maneira completa, como você bem mencionou, é porque de fato ela prega. Eu creio, eu vou ser bem sincero aqui, eu creio que a igreja adventista prega a justificação pela fé mais completa do que muitas e muitas igrejas evangélicas que existem aí. Muitas, porque é aquela graça barata. Eles não sabem explicar direito, infelizmente, e aí vem a crítica para a igreja adventista. Mas vamos lá. Vamos agora para um outro slide, que fala, a irmã White profetiza, eu vou sempre ressaltar isso. Aqui é Ellen White escrevendo. Repito, se os críticos da igreja lessem isso, não iam criticar a igreja adventista, nem criticar Ellen White, dizer que ela cria a salvação pelas obras, nem pelos méritos humanos, nem pela lei. Olha que texto. Cristo, nossa justiça, página 53, 54. Encontrareis aqueles que dirão, estáis muito excitados com esta questão, sobre a questão de justificação pela fé. Estáis com demasiado fervor. Não deveis buscar a justificação de Cristo fazendo tanto barulho a respeito disso. Olha. Deveis pregar a lei. Olha que coisa. Que coisa, viu? Como um povo, temos pregado a lei. Aí se repete aquele texto que a gente apresentou. Como povo, temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei. E haverá seiva e nutrição na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Veja, quero dizer assim, ó, tem muita gente que dá, vocês estão pregando muito, a senhora está falando muito, coração pela fé, o povo está falando... tem que falar. Tem que falar. Essa é a mensagem central. Essa é a mensagem principal. Desde não é obras... Desde o dia de Adão e Eva, não é obras meritórias, não é salvação pelas obras, não. É a salvação em Cristo Jesus. Aí, repito, um crítico, esses críticos aí, eles não leram. Bem, agora, o que é justificação pela fé? A gente vai definir em algumas frasezinhas o que é justificação pela fé. Primeiro, justificação é o mesmo que salvação, que eu falei no início lá, né? Justificação é uma linguagem jurídica para a salvação. Aí, no outro item, justificação é a linguagem jurídica para a salvação, como eu já mencionei. Então, no terceiro item, portanto, uma pessoa justificada é uma pessoa salva. Uma pessoa justificada é uma pessoa salva. Aí no outro item, Romanos 5:1, fala que justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Então, mesmo pode ser dito, salvos pois pela fé, temos paz com Deus. Agora, irmão Joel, nós vamos ver a definição que Ellen White dá sobre a justificação pela fé. Eu acho interessante essa definição que ela dá sobre a justificação pela fé. Ela tem várias definições, e esse primeiro texto, que está no livro Cristo, Justiça Nossa, página 114, Cristo, Justiça Nossa, página 114, diz assim, o que é justificação pela fé? Ela mesma responde, é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance fazer por si mesmo. Olha que declaração, irmão Joel, e irmãos e amigos forte, que estão nos assistindo. Muito olha, forte. o que é justificação pela fé é a obra de Deus em lançar por terra a glória do homem. O homem quer se gloriar, quer ser salvo pelas obras, Deus coloca a glória do homem no pó. E fazer pelo homem aquilo que não está ao seu alcance fazer por si mesmo. Ele não tem condições de ser justificado pelos seus méritos. Aí Jesus o justifica. Aí diz, quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. Ou seja, quando o ser humano vê a sua própria inutilidade, fala assim, rapaz, eu não tenho nenhum valor, eu não mereço nada,
aí sim ele está preparado para receber a justiça de Cristo. Ó, quando os homens veem sua própria inutilidade, preparam-se para ser revestidos com a justiça de Cristo. Não sei se você quer comentar algo nesse texto aqui, irmão Joel, porque tem outros textos. Vá, por favor. Eu estou procurando aqui um versinho bíblico, já achei, que vai Sim. justamente de encontro àquilo que Ellen White falou nesse texto. O verso de Efésios 2, 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para jogar a glória do homem ao pó, né? Justamente. Ninguém pode se gloriar na salvação através das suas próprias obras. Ele foi salvo porque Deus perdoou, porque Deus morreu, porque Deus viveu uma vida perfeita no seu lugar. O que é que você fez? Apenas acreditou. Isso, justamente. E aqui, pastor, eu quero colocar uma coisinha aqui que às vezes as pessoas assim, eles não entendem. Quando a gente fala que a pessoa apenas acreditou, não é que ele acreditou uma crença assim, tá, eu acredito, tchau, benção. Ele acreditou no perdão, ele acreditou no poder transformador do Espírito Santo na nossa vida, no poder regenerador, em que Deus vai trabalhando na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor. E aí eu começo a produzir frutos, não das minhas obras, mas frutos daquilo que o Espírito Santo operou na minha vida. São os frutos do Espírito, porque foi Ele quem trabalhou em mim. Isso. É isso que eu acredito crer. Então, quando eu falo crer, é uma crença ativa. Né? Não é uma crença em que você faz alguma coisa, mas é uma crença que você crê no poder de Deus transformando a tua vida para melhor, e não para deixar você na mesma condição que você estava antes. A gente chama de crença teórica e crença salvífica. Porque a crença teórica é uma teoria. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que Jesus veio a esse mundo. Eu creio que Deus existe. Sim, isso aí até Satanás crê. Né? Até Satanás crê. Agora, a fé salvadora ou a crença salvadora, nós chamamos de fé salvadora ou crença salvadora, é aquela que a pessoa se entrega e aceita de fato a justificação pela fé. E aí a mudança de vida, obviamente. É que nós não estamos entrando agora nesse assunto, que esse é um outro ponto, resultado da justificação pela fé, mas, obviamente, que a pessoa vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão Joel, ainda vai ter mais, a irmã Mate vai dar duas definições, aí nessa primeira aí, o que é a justificação pela fé, ela diz assim, ó, justificação é o contrário de condenação, fé e obras, página 9. Eu vou até indicar para os críticos da igreja que leiam esse livro. Eu vou indicar 2 livros para que eles leiam. Na verdade 3. Caminho a Cristo, de Ellen White, Desejar a todas as nações e Fé e Obras. Que eles leiam esses 3. Se esses críticos lerem esses 3 livros, eles vão entender o que Ellen White cria sobre a justificação pela fé. O Desejar de Todas as Nações é um livro mais denso, mas o Fé e Obras e o Caminho a Cristo são livros finos e de uma rápida leitura. Já o Desejar de Todas as Nações é uma leitura mais demorada, mas se você quer alguma coisa assim concentrada, concisa, Fé e Obras e Caminho a Cristo, para começo de conversa, é uma leitura agradável e que transmite exatamente aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Igreja Adventista acredita. Isso. E o que Ellen White acreditava, porque o que nós estamos analisando aqui agora, porque alguém pode dizer assim, alguém pode dizer assim, irmão Joel, um crítico pode assistir esse vídeo e dizer assim, aí, tá vendo o pastor e esse irmão Joel aí, eles estão apresentando um estudo, mas estão se valendo dos textos de Ellen White. Eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que nós poderíamos apresentar a justificação pela fé aqui só com textos bíblicos, e textos de livros da Igreja Adventista, sem citar nenhum pensamento de Ellen White. Mas por que eu fiz questão de colocar aqui?
É para mostrar aos críticos, o objetivo é esse, viu, irmão Joel? É para mostrar aos críticos que Ellen White, que eles tanto criticam, eles criam na justificação ela cria na justificação pela fé. Ela não cria em salvação por obras, ela não cria em salvação pela lei, ela não cria em salvação pelo sábado, não. Olha que texto. Justificação é o contrário de condenação. Então, a pessoa justificada não está condenada. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 1. É uma pessoa absolvida. É, né? A pessoa em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí no livro Fé e Obras, a página 93, ela diz, nós lemos lá a página 9, agora a página 93, ela diz, perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Exatamente. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Uma pessoa perdoada é uma pessoa justificada. Uma pessoa justificada é uma pessoa perdoada. Bem, isso o que é justificação pela fé. Mas eu quero voltar agora para a questão da justificação pela fé em si, para mostrar o seguinte, que o homem ele é justificado unicamente pela fé. Pode dar um clique aí que vai aparecer. O homem é justificado unicamente pela fé, conforme já Romanos 5:1, Efésios 2, Lucas 18, Gênesis 5 e Romanos 3:28, né? São esses textos. Agora nós voltamos para o que Ellen White diz. Nós voltamos para o que Ellen White diz no livro Fé e Obra, página 17. Olha que coisa, irmão Joel. Você vai querer comentar também, olha lá. A luz que me foi dada por Deus coloca esse importante assunto acima de qualquer dúvida em minha mente, na mente dela. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. E aí, irmão Joel? Olha que coisa. Aí me faz lembrar aquele texto, se não me engano, em Filipenses, que agora não lembro o verso, que diz assim, que tanto o nosso querer como o efetuar vem do Espírito Santo. Isso. Olha, irmão Joel, veja a profundidade do texto. Assim, é um texto simples, uma declaração simples, mas profunda, no sentido da mensagem pela fé. Por isso, eu estava conversando com os colegas, os pastores, sobre esse assunto da educação pela fé. Eu falei, olha, rapaz, para alguns, falei, olha, o que eu já li de Ellen White sobre educação pela fé, eu não vi ainda nenhum teólogo apresentar. Assim, um teólogo fazer comentários assim por ele mesmo, comentários dele, tá entendendo? Nem teólogos adventistas, nem teólogos fora da igreja adventista. Nenhum. O que Ellen White escreve sobre justificação pela fé, eu nunca vi a pessoa apresentar com uma simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, como Ellen White apresentou. Veja esse texto, ó. A luz que me foi dada por Deus, coloca esse assunto acima de qualquer dúvida em minha mente. A justificação inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. Não tem jeito, acabou. A justificação é pela fé, pela graça. O homem não merece. Nenhum ser humano merece ser salvo. Nenhum. Se fosse por merecimento, às vezes a gente pergunta à pessoa, você crê que vai para o céu? Aí a pessoa responde assim, se Deus achar que eu mereço, né? Se Deus achar que eu mereço, eu digo então, minha irmã, ou meu irmão, se você depender de achar Deus, se você, que Deus acha que você merece, nunca vai ser salvo. Nunca, não vai ser salvo, nem eu, nem você, nem ninguém. Bem, mas vamos lá, que a live já está em 1 hora, mais de 1 hora, irmão Joel. Vamos para outro texto aqui. Aqui, ó, só para não passar em branco, está em Filipenses 2, verso 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até o nosso desejo de querer crer em Deus é o Espírito Santo que trabalha em nós para que nós tenhamos. E na hora de nós realizarmos esse desejo, na hora de nós realizarmos boas obras, é fruto do trabalho do Espírito Santo em transformar a nossa vida, não é trabalho nosso. Então, tudo vem de Deus. Isso. Bom, Joel, pode passar o slide aí, por favor? Você pode passar um e pode passar, deixa eu ver, esse aí pode passar para o próximo. Esse aí eu já comentei em outro momento.
a gente já comentou. É. Sim, esse daí, olha que coisa, Mensagens Escolhidas, volume 1, para 366. Aqui, Ellen White falando. A fé é a condição sob a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação. Olha que coisa interessante, viu? Não porque as pessoas também podem entender assim, né? Que na fé tem alguma virtude. Não que na fé exista qualquer virtude pela qual se mereça a salvação. Mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo. Olha que coisa. A fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê Cristo é seu salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. A alma arrependida reconhece que sua justificação vem porque Cristo, como seu substituto e penhor, morreu por ele e é sua expiação e justiça. Repito, eu nunca vi declaração igual de nenhum teólogo, repito, nem adventista e nem de outras igrejas aí. Então, meu irmão, aqueles que criticam Ellen White, se estudassem o que ela escreveu, teriam uma outra visão sobre a questão da criação pela fé e o que Ellen White escreveu sobre a criação pela fé. Bem, vamos para um outro texto. E aí nós vamos para a conclusão dessa primeira parte, viu, irmão Joel? A conclusão dessa primeira parte. A gente vai concluir com esse texto, okay. E aí a gente vai marcar para a gente continuar, porque, repito, a gente não esgota o assunto aqui. E para a gente ter uma compreensão, eu já falo para os irmãos que estão assistindo, meu irmão, se você quer compreender, você precisa assistir às outras lives que nós vamos fazer, pela graça de Deus. Então, aqui é apenas uma parte introdutória, mostrando o que a Ellen White cria, o que a Bíblia diz, o que a Igreja Adventista também acredita, a justificação pela fé, é mostrando isso. Olha lá o texto. A única maneira em que pode alcançar a justiça pela fé, o pecador, né? É pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho. Olha que coisa. Isso aqui a gente vai estudar sobre Jesus Cristo, sobre a natureza humana de Jesus, né? E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente. Trata como se fosse justa. Como se fosse justa. E ama-a tal qual ama seu filho. Eu não tinha texto melhor para a gente concluir esse estudo com esse texto aqui. Repito, a gente apresentou esse texto, os textos de Ellen White, para que os críticos possam perceber. E até irmãos da igreja também, porque alguns irmãos talvez nunca leram isso aqui, para que eles possam, não. A nossa igreja crê na justificação pela fé, né, pelas obras, e a profeta também, Ellen White também acreditava, porque ela acreditava assim, irmão Joel, porque a Bíblia ensina assim. Ellen White fala isso porque a Bíblia ensina isso. É verdade. Entendeu? Eu achei interessante. Sim. Eu achei interessante essa terceira linha do slide, em que o Senhor lança a obediência de seu filho a crédito do pecador. Tem muita gente dentro da igreja mesmo que às vezes tem dificuldade para acreditar nisso. Né? Verdade, verdade. Que é a justiça, é a perfeita obediência de Jesus que é acreditado no lugar das nossas obras pecaminosas, né? Para que nós possamos ser salvos. Então, é completamente pela graça, completamente pela fé. A justificação não tem por onde. Né? E eu me admiro, né, que algumas pessoas, tanto fora da igreja como dentro da igreja, alguns críticos, né, eles não tenham visto ainda. Mas eu entendo, sabe, pastor? Sabe por que eu entendo?
Porque quando eu Sim. era mais novo, eu já fui perfeccionista. Ah, então é Eu isso. tinha, eu tinha um problema muito grande com isso, viu? E até que É, Deus foi me chamando assim, a atenção para alguns. Só que, tipo assim, eu fui perfeccionista lá nos anos 80, então não tinha mídia social, não tinha nada. Eu era perfeccionista com os meus pensamentos só, entendeu? entendo, Não tinha entendo. nem, não tinha nem amizade com outras pessoas para. Mas Deus me chamava atenção para certos textos bíblicos e falava assim: presta atenção nisso aqui. Falei, mas não é possível uma coisa dessa, que Deus ama o pecador, ele tem que amar as pessoas boas, não os pecadores. Verdade. E aí, Verdade. mas assim, com o tempo, Deus foi me mostrando e eu fui aprendendo essas coisas, tanto pela leitura da Bíblia, principalmente pela leitura da Bíblia, e mais tarde Sim, pelo Espírito e Profecia também, né, os livros de Ellen White. É uma ok. bênção. É. Irmão Joel, nós concluímos aqui a nossa primeira parte desse estudo. Eu deixo o convite para os irmãos, os amigos que nos assistiram até agora. É uma live longa, mas vale a pena. Vale a pena porque é um assunto, né? Depois eu fazer uns cortes aí. Mas assim, vale a pena apresentar também a pessoa assistir toda a live, né? É, E depois nós vamos estudar os outros assuntos, nós vamos marcar para estudar, continuar, para poder entender melhor a questão de educação pela fé. Eu quero agradecer, irmão Joel, a sua participação exatamente. aqui. Quero te agradecer, quero agradecer aos irmãos que assistiram, aos amigos, e que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês se apeguem em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Cristo, justiça nossa, Ele é a nossa salvação, né? Ele é a nossa Com salvação. certeza. E eu queria aqui deixar um recadinho para os irmãos. Se você gostou desse vídeo, dessa live, dá um joinha. Se você acha que foi útil, pode ser útil para alguém, compartilha. E se você tiver Isso, algum comentário positivo para fazer, ou alguma pergunta, alguma dúvida, faz um comentário no vídeo para a gente saber o feedback, né? Se você gostou, isso. não gostou, ficou dúvida, o que você gostaria de saber, que é para a gente poder responder as suas perguntas no outro vídeo que a gente vai fazer. Tá ok, irmão Joel. Deus abençoe, viu? Foi um prazer. Obrigado. Foi um prazer Igualmente, o estarmos juntos senhor. aí. Foi uma satisfação participar desse seu estudo sobre justificação pela fé e tenho certeza que nós teremos outros estudos como esse, então, para complementar e para acrescentar esse que já foi colocado a respeito da salvação e da justificação pela fé. Amém. Amém. Deus nos abençoe.